pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exercício de lógica de programação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta a partir das 17 horas. Então, deixa o like aí e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal, certo? Então, vamos lá. O exercício de hoje é o exercício tempo de vida de um material radioativo da plataforma LOP, certo? Então, ele está pedindo para a gente implementar um programa que recebe um valor inteiro, que representa a massa M de um material radioativo, em gramas, e calcula o tempo necessário para o material atingir 0,5 gramas ou menos. Então, seu programa deve imprimir o resultado expresso em minutos e segundos na saída. O tempo de meia-vida de um material é 50 segundos. Né? Então, aqui tem várias informações que a gente deve considerar para poder fazer o nosso programa, para poder desenvolvê-lo. Certo? Então, aqui a gente tem uma tabelinha de exemplos de execução, onde a entrada foi 10. O que é esse 10? É justamente, né, o que o programa deve receber, que é um valor inteiro referente à massa de um material radioativo em gramas. Então, aqui a gente está recebendo a massa de 10 gramas, certo? Então, o tempo necessário para que essa massa de 10 gramas chegue em 0,5 gramas é de 4 minutos e 10 segundos. Então, tá aqui a saída que a gente vai ter que mostrar, certo? Então, vamos fazer uma breve análise sobre esse problema. Aqui a gente tem uma análise, né, onde eu fiz um levantamento de valores, de informações, na verdade, que o nosso programa informa, se conseguir carregar aqui a tempo. Ok, foi. Pronto. Aqui a gente tem, né, o levantamento das informações que foram passadas no enunciado. É importante a gente fazer isso porque a gente enxerga melhor, né? A gente enxerga melhor como que esse programa, ou melhor, como que esse problema vai ser desenvolvido, né? Como que o nosso programa vai ser desenvolvido para solucionar esse problema, certo? Então, aqui a gente tem as informações que foi passada lá no enunciado da questão. Então, a massa nós vamos receber através do teclado, né? Uma informação que vai ser digitada pelo teclado. O tempo de meia-vida de um material radioativo leva 50 segundos, né? Então, o processo de meia-vida, a mudança, né, para chegar em meia-vida leva 50 segundos. E a gente tem a finalidade de atingir 0,5 gramas ou menos, certo? E o resultado que a gente vai mostrar na saída, né, a nossa saída vai ser o tempo necessário em minutos para atingir a nossa finalidade, que é o tempo necessário em minutos e segundos para atingir 0,5 gramas. Certo? Então, sabendo dessas informações, a gente consegue fazer um passo a passo para poder executar, né, esse cálculo, para poder processar e atingir ali os 0,5 gramas ou menos e saber quanto tempo foi necessário. Então, aqui a gente tem o exemplo da massa de 10 gramas, né? Então, quando a gente vai fazer o tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida nada mais é do que a metade dessa grama. Então, a gente tem 10 gramas, então para chegar em 5 gramas, que é 10 dividido por 2, que vai dar 5, para chegar em 5 gramas, o nosso material, ele leva 50 segundos, certo? Então, o processo de meia-vida do material é 50 segundos. Então, esse tempo de sair 10 gramas para 5 gramas levou 50 segundos. Então, se a gente for fazer esse processo mais uma vez, né, de sair de 5 gramas para 2,5 gramas, que é justamente a metade, né, 5 dividido por 2, a gente vai levar mais 50 segundos. Então, o nosso tempo total até agora é de 100 segundos. Se a gente for fazendo isso até chegar na nossa finalidade, que é 0,5 ou menos, a gente vai chegar aqui, né, que vai estar aqui
de 2,5 para 1,25 vai levar mais 50 segundos. E de 1,25 para 0,62 mais 50 segundos. Então, aqui a gente já tem um total de 200 segundos, que é o tempo necessário para chegar de 10 gramas até 0,6. Só que aqui em 0,6, né, arredondamente, ainda não chegou na nossa finalidade, que é 0,5 ou menos. Então, a gente vai dividir isso mais uma vez. E aí, a gente vai chegar aqui nesse objetivo, ou melhor, nesse valor, nesse resultado, né, que vai ser 0,3125, aproximadamente 0,3. Então, aqui a gente atingiu o nosso objetivo, a nossa finalidade, que é menos do que 0,5 gramas. E o tempo necessário em segundos, né, que nós vamos obter aí para poder sair de 10 gramas até 0,3 é de 250 segundos. E aí tem aqui o tempo para atingir, né, 0,5 gramas foi de 250 segundos. Quando a gente obtém esse valor de 250 segundos, que é o tempo total, né, para a massa que a gente recebeu chegar ali na nossa finalidade, que é 0,5 ou menos, a gente já tem esse tempo, que é 250, e agora a gente vai transformar esse tempo, ou melhor, dividir esse tempo em minutos e segundos, né? A gente tem um tempo total em segundos e agora a gente quer mostrar ele em minutos e segundos. Então, a gente vai saber quanto que equivale esse tempo em minutos e segundos, certo? Então, aqui a gente vai fazer isso. Uma regra de 3 simples, certo? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, quantos minutos equivale a 250 segundos? E aí, a gente faz a regra de 3, vai ficar 250 vezes 1, dividido por 60. E aí, a gente vai ter aqui a nossa divisão manual, certo? Que aí, a gente vai fazer aqui. 250 dividido por 60 vai dar 4. A possibilidade de uma divisão inteira, né? Então, aqui vai dar 4. 4 vezes 60, 240. Veja que a gente fez uma divisão simples, certo? Que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Então, aqui a gente sabe que o quociente é 4 e o resto é 10, porque 250 menos 240 vai dar 10. Então, o nosso resto vai ser os segundos e o nosso quociente vai ser os minutos. Então, como que a gente consegue fazer isso em programação? Como que a gente consegue transformar esse problema que a gente tem aqui, vários cálculos a serem feitos, em programação? É justamente isso que a gente vai aprender hoje. Mas antes de ir para a parte do código, eu quero que vocês entendam que a gente tem aqui uma repetição de operações, certo? A partir desse momento aqui do primeiro processo de meia-vida, a gente tem uma repetição do processo de meia-vida. Ele vai se repetindo até atingir 0,5 gramas ou menos. Então, aí a gente tem uma condição que a gente pode colocar no nosso comando de repetição while, certo? Que é o comando que a gente já viu aqui no canal. Eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre como utilizar o while. E aqui eu estou trazendo um exemplo de como você trazer esse comando que pode te ajudar, que pode facilitar, né, a sua vida ali na programação, para uma utilidade, né, que a gente consegue ver com mais facilidade, certo? Então, aqui a gente tem as condições de parada e as condições de repetição, ou melhor, a condição de parada e a condição de repetição. Então, a condição de parada é justamente aqui quando a gente vai parar de repetir esse processo de meia-vida, certo? Então, a gente vai parar de repetir quando atingir aqui 0,5 gramas ou menos. Então, aqui, a condição de parada é quando a massa for menor ou igual a 0,5, certo? E aí, a gente vai repetir, a nossa condição de repetição vai ser enquanto, né? Enquanto a massa for maior do que 5, que é justamente isso que está aqui. Quanto a massa for maior do que 5, certo? Então, a nossa condição de repetição vai ser quando a massa for maior do que 5. Então, aqui, por exemplo, 10 gramas. 10 gramas é maior do que 5? Do que 0,5? Sim. Então, vai dividir por 2 e vai calcular o tempo necessário para passar de 10 para
5 gramas, né? O tempo de meia-vida. Aí a gente obteve aqui 5 gramas. 5 gramas é maior do que 0,5? Sim. Então, veja, a cada repetição, nós vamos verificando novamente se esse valor é maior do que 0,5. Porque se for, nós vamos calcular o tempo de meia-vida mais uma vez. Até que a gente tenha aqui o valor que nós queremos, que é 0,5 ou menos. Então, aqui a condição vai ser testada, vai dar falso, porque não é maior do que 0,5, certo? No 0,3 aqui vai dar falso, e aí vai parar, que é justamente a nossa condição de parada, certo? Então, a condição de parada a gente utiliza ela no while? Não. A gente entende qual é a condição de parada e coloca a condição de repetição contrária à condição de parada. Veja que é exatamente o contrário. Se eu tenho uma condição de parada massa menor ou igual a 0,5, a nossa condição de repetição vai ser o contrário, né? Então, vai ser quando essa condição aqui é falsa. Quando ela é falsa é quando a massa é maior do que 0,5, certo? Então, nossa repetição vai ocorrer enquanto a massa for maior do que 0,5. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Eu demorei um pouco mais esse vídeo para poder explicar essa parte, porque eu acho muito interessante vocês entenderem a lógica por trás dos problemas, não só a solução dos problemas, mas a lógica por trás, porque é assim que vocês vão conseguir resolver outros exercícios que são muito semelhantes a esse, certo? Então, agora vamos para o desenvolvimento do nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser receber esse valor da massa. Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada massa. Deixa eu dar um Ctrl+ aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. A gente vai criar uma variável chamada massa, que vai receber esse valor, que é um valor, vou colocar parse int, porque está dizendo lá que é um valor inteiro, certo? Parse int, e vou usar o prompt para receber, né, com o teclado. Eu vou colocar aqui, digite a massa, certo? E aí, depois disso, a gente já sabe que vai ter que calcular, né, o tempo necessário. Então, como que eu vou calcular o tempo necessário? Vou fazer aquela repetição que a gente fez lá manualmente. Então, aqui vou colocar while massa. Qual é a nossa condição de repetição? Enquanto a massa for maior que 0,5. Lembrando que 0,5 não existe em programação. A gente coloca 0,5, porque a vírgula é utilizado para outras coisas em programação. Quando a gente quer determinar as casas decimais, a gente coloca o ponto, certo? Então, aqui, massa, né, maior ou igual a 0,5. E aí, a gente vai fazer o cálculo. O que seria esse cálculo? A gente tem uma variável chamada tempo, que eu vou definir aqui como tempo igual a 0. Certo? E aí, aqui dentro, a gente vai dizer que o tempo recebe o valor que está armazenado em tempo mais 50. Por que eu estou fazendo essa variável somatória? Porque quando a gente for repetir isso aqui, a gente já vai ter um valor armazenado em tempo. Na primeira repetição, o tempo vai ser igual a 0. Mas na segunda repetição, o tempo vai ser igual a 50, porque vai somar aqui 0 mais 50. Na terceira repetição, vai ficar 50 mais 50, né? Então, vai pegar sempre o valor que está armazenado na variável e somar com 50. E aí, a gente vai calcular o tempo necessário para poder chegar em 0,5 ou menos. E aí, sempre que a gente fizer isso, a gente precisa o quê? Atualizar o valor da variável, certo? Então, tanto faz a gente colocar antes ou depois. Como a gente tinha feito aqui antes, né? Primeiro divide, depois conta o tempo, nós podemos fazer isso aqui também, certo? Então, primeiro divide, depois conta o tempo. Então, vamos lá. Massa é igual a massa dividido por 2. E é assim que eu consigo calcular o tempo de meia-vida, certo? Então, pego o valor que está armazenado lá na variável massa, que eu recebi com o prompt, e divido esse valor por 2 a cada repetição. Então, a cada repetição, esse valor vai estar atualizando. Se eu quiser ver a atualização em tempo real, eu coloco um alerta aqui dentro,
mostrando o tempo, alert, mostrando a variável tempo. Vou colocar aqui um /n, e a massa. Vou colocar assim para vocês enxergarem como que está saindo o nosso programa, certo? Mas aí depois a gente faz a adaptação para a saída esperada da plataforma LOP. Então vamos lá, tempo aqui, certo? Só para a gente poder identificar certinho o que está acontecendo. Também vou colocar um /n aqui, porque a gente não sabe, né, como que vai ser aqui na saída. Vamos lá. Ok, aqui vou concatenar com a variável massa. Certo? Então, eu vou mostrar o tempo e a massa, né, um abaixo do outro. Certo? Então, aqui, vamos lá. Essa parte aqui já está finalizada, né? Eu já tenho o cálculo do tempo e da massa para poder atualizar. Então, quando esse while aqui finalizar, isso quer dizer que a massa obteve aqui um valor menor ou igual a 0,5. Então, eu vou mostrar aqui, ou melhor, eu vou calcular aqui o tempo em minutos e segundos. Então, eu vou criar uma variável minutos e vou criar uma variável segundos. Vou botar só três letras, né? Vou colocar abreviado. Então, aqui no nosso cálculo dos minutos e segundos, a gente fez uma regra de 3, que ficou aqui 250. Quem é 250? É o meu tempo. Então, aqui o meu tempo está na variável tempo, certo? O tempo está armazenado. O valor em segundos, né, que a gente obteve lá, está armazenado na variável tempo. Então, aqui eu vou usar a minha variável tempo e dividir ela por 60, pegando apenas a parte inteira, lembrando sempre disso, certo? Então, aqui eu vou usar o parse int para poder pegar a parte inteira. Isso vai ser o valor em minutos, certo? E aí o valor em segundos vai ser tempo, resto da divisão por 60, certo? Porque a gente pegou a divisão exata, que é os minutos, e o resto aqui vai ser os segundos, certo? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Tempo, resto da divisão por 60, e o tempo dividido por 60, pegando apenas a parte inteira. Agora, a gente já tem os minutos e os segundos. Então, a gente pode colocar o alert mostrando a saída conforme está pedindo aqui. Então, a gente vai mostrar os minutos, concatenar com o nome minutos e tem um espaço, depois a gente concatena aqui com os segundos, certo? E aí vai ter segundos aqui, ok? Deixa eu tirar esse /n aqui e colocar aqui na frente, para a gente poder enxergar melhor. Bom, aqui eu estou montando uma estrutura, certo? Nos alerts, a gente mostra a estrutura conforme a gente quer que apareça. Então, eu quero que apareça o tempo, quebra a linha, apareça a massa, quebra a linha. E, por último, depois que terminar essa repetição, vai aparecer minutos e segundos, certo? Então, vamos submeter aqui para a gente ver. Vai aparecer a carinha vermelha, por quê? Porque eu coloquei uma saída que não era esperada, que é essa saída aqui dentro do alerta a cada repetição. Mas eu quero que vocês vejam como vai ser calculado. Então, aqui a gente tem aqui primeiro primeiro cálculo, né? Eu posso fazer isso aqui, vamos lá. Posso fazer isso aqui antes da repetição para mostrar o valor inicial da minha variável, certo? Minha variável tempo e minha variável massa. Por quê? Porque aí eu vou ter essa parte aqui, ó. Tempo zero. Então, aqui o tempo inicial. Tempo zero, massa igual a 10, que é o valor que entrou aqui, certo? Tempo 50. Passou-se 50 segundos. Massa igual a 5. Passou-se 100 segundos. Massa igual a 2,5.
Passou-se 150 segundos, massa igual a massa igual a 1,25. 200 segundos, massa igual a 0,6625. Tempo igual a 250 segundos, massa igual a 0,3125, que é justamente o que a gente fez aqui, certo? E aí aqui o tempo final, né? O processo ali, quanto durou? 4 minutos e 10 segundos. Só que veja, aqui eu tenho todas essas saídas para vocês verem o que está acontecendo a cada repetição. Veja que aqui eu só tenho um cálculo, né? Que é a massa igual a massa dividido por 2. Tempo igual a tempo mais 50. Isso está sendo feito a cada repetição, enquanto a massa for maior que 5, maior que 0,5. E aqui o alerta ele está mostrando cada passo, cada cálculo, certo? Então, se eu comentar esse alerta aqui e esse alerta aqui, que são os alertas que não estão sendo esperados lá na minha saída, e executar, vai aparecer a carinha verde. Por quê? Porque aqui no meu programa, na plataforma LOP, está esperando que eu faça com exatamente essa saída de 4 minutos e 10 segundos, mostrando apenas o tempo final do processo, né, para chegar a 0,5 gramas no material radioativo, certo? Então aqui a gente já conseguiu desenvolver, eu espero que vocês tenham entendido essa questão, certo? Se vocês não entenderam, deixem aqui nos comentários. Eu peço desculpa pelo tempo, né? Mais de 20 minutos resolvendo essa questão. Mas eu tentei trazer ela bem detalhada para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Mas se ainda ficou, ou se eu passei muito rápido por algum detalhe e você teve dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!